Olá, amigos do Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado para a gente acompanhar o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de finalização positiva para os preços por lá. A sexta-feira é um dia aí que os fundos resolvem se posicionar, afinal de contas temos pela frente sábado e domingo e com possíveis mudanças aí durante o final de semana, os fundos preferem não arriscar, mas o fato é que a gente teve uma semana de intensa pressão aí nas cotações e um alívio aí nessa pressão nos números desta sexta-feira. Nada que reverta mercado nesse momento, mas pelo menos um respiro aí para a soja no dia de hoje. A gente vai entender direitinho o que aconteceu e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender o mercado. Explica para a gente a movimentação dessa sexta-feira. Foi uma semana de pressão, né, Ginaldo? Mas uma recuperação parcial aí nessa sexta-feira. Motivada por quê, Ginaldo? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos dos Notícias Agrícolas, meus amigos da Laboro. É sempre um prazer estar com vocês e podermos discutir e falar desse mercado que a gente está nele aí há muitos anos. Muito bem. Hoje vamos falar da semana. A semana foi uma semana assim de grande movimentação, de grande oscilação, a volatilidade principalmente da soja e do trigo foi uma volatilidade expressiva, bastante elevada. Se considerarmos em termos de quantitativo, nós daríamos uma nota 8 para essa oscilação, para essa volatilidade. E o mercado testou aí, se não me engano, na terça-feira, números aí abaixo de 11,30 para o contrato maio. Você sabe perfeitamente que o contrato maio é o que está em vigor, porque o março já não é mais, março entrou em delivery, entrou em entrega. E os fundos, quando o mercado, eles forçaram a barra depois dos 11,30, e aí apareceram compradores, apareceram outros compradores. Quem são os compradores? Usuários, ou seja, a própria indústria americana entrou comprando, tentando naturalmente se proteger. Muito bem. Hoje o dia não foi diferente. O mercado começou à noite em baixa, trabalhou em baixa de manhã e depois começou a reverter, trabalhou dos dois lados e fechou em alta, aí, em torno de 10 centavos, naturalmente influenciado principalmente por ser um final de semana. A questão da safra da Argentina, que nós voltamos de lá no outro final de semana, no domingo passado, essa safra da Argentina ainda precisa de chuva, tem muitas áreas em várias províncias como a província de Santa Fé, de Santa Fé e também Buenos Aires e principalmente a província de Córdoba, tem muita soja entrando em enchimento e soja formando, vamos dizer, a vagem. Então, precisa de chuva. Os mapas mostram, até certo ponto, um pouco de chuva para a Argentina. Mas o mercado não deu muita bola. Ele começou a olhar o final de semana, o mercado oversold. Para você ter uma ideia, os fundos venderam aí algo como 7 mil contratos de trigo na hora do almoço. Você vai me perguntar por quê? Por quê? Porque hoje a Bolsa de Paris, ela fez aí, vamos dizer, baixas recorde dos últimos tempos. O trigo na Europa, na Rússia principalmente, está sendo bem ofertado e, consequentemente, os preços caíram. Isso puxou o milho e, evidentemente, os fundos venderam o trigo, venderam óleo, compraram farelo e compraram soja. E, evidentemente, venderam o milho também. Então, meu caro, hoje foi um mercado assim, foi uma salada. Eles compraram um, venderam o outro. Eu diria para você que, porque fundamentalmente, em termos de demanda, em termos de oferta, nada mudou. Nós sabemos que o Brasil está aí com 45% colhido, e mais ou menos por aí,
E daqui para frente é que começa talvez uma maior pressão de venda por parte do produtor. O produtor naturalmente está vivo, está tranquilo, preocupado apenas com os preços, mas ele está fazendo o seu dever de casa. É isso aí, Alex. Muito bem. Então, temos, na verdade, aí os fundos recomprando posições aí e ajudando a soja a subir em Chicago. Mas isso não é tendência, né, Ginaldo? Você falou aí da entrada da safra brasileira. Isso é fator de mais pressão? Veja bem que não é uma tendência. Hoje eu chamaria isso de short covering, cobertura de vendidos. Eles não quiseram passar o final de semana vendido, aproveitaram outras commodities, vendendo outras commodities. Por exemplo, o trigo, eles estão vendidos em trigo, mas eles aumentaram a posição de trigo, aumentaram um pouco mais a posição de milho, que eles estão com mais de 400 mil contratos de milho vendido, mas eles compraram um pouquinho de soja. Soja, eu não sei exatamente o número de soja, mas deve estar na ordem de 140 mil por aí, contratos. Então, eles compraram um pouco. Por quê? Para não ficar short aí com a questão da Argentina. A safra está na reta final e precisa de chuva. E os próximos 5 dias não tem chuvas no horizonte, ou seja, não tem chuva nas previsões. Então, os fundos aproveitaram, tomaram lucro, principalmente os fundos pequenos. Os fundos grandes mantiveram sua posição. Quando o mercado rompeu, vamos dizer, abaixo de 11,45, eles começaram a comprar. E aí puxaram o mercado de volta. É isso aí que eu posso dizer, Alex. Muito bem. A gente tem pela frente, então, Ginaldo, uma tendência estabelecida. Aconteceu hoje esse respiro, digamos, lá em Chicago, mas o que significa ou o que pode acontecer com os preços a partir da segunda-feira? Alex, nós temos que olhar que o produtor brasileiro vinha segurando, deu uma melhorada nos prêmios, nós temos que levar em consideração. Os prêmios brasileiros subiram aí, vamos dizer, bem. Eu estou prevendo que a partir de final de maio os prêmios deverão estar positivos, então não tem uma tendência, vamos dizer, para a CBOT. Essa cobertura de shorts aí, para mim, foi mera cobertura. Eu não vejo isso como uma tendência. O mercado precisaria se firmar para formar um ponto que você pudesse tecnicamente dizer, olha, aqui a 11,50. O que nós temos é um referencial. 11,50 é um ponto, vamos dizer, preferido para o mercado. O mercado abaixo de 11,50, o mercado vem 11,40, tem comprador. Acima de entre 11,50 e 11,60 tem vendedor. Eu quero ver segunda-feira como é que o mercado vai se comportar, porque a verdade é nós temos aí um dólar que não está ajudando, o dólar cedeu, o dólar está cedendo, não há razão também para o dólar subir agora, até porque as exportações vão ser incrementadas e vai entrar dinheiro dessas exportações. Então, eu não vejo isso como uma tendência, Alex, eu vejo isso como uma oportunidade. Cada rally que fizer, uma oportunidade para o produtor vender. É isso o meu ponto de vista. Muito bem. E você falou que os prêmios estão ajudando, Ginaldo. O que aconteceu e por que mudou essa tendência dos prêmios aqui no Brasil? É natural, o prêmio nosso, o prêmio brasileiro teve muito baixo aí, 140, 150, veio vindo, nós puxamos aí os prêmios. A semana passada você viu aí, o prêmio estava aí ainda 70, 75 abaixo, quando no Golfo estava 75 acima. Isso permitiu inclusive que os americanos comprassem soja brasileira. Você vai dizer, mas qual é a conta? É simples, a conta só para vocês. Eu fui um dos pioneiros a fazer drawback aqui no Brasil, e essa conta a gente ainda sabe de qual é salteado. Você pega o frete e os FOBs dos portos e faz a conta. Veja bem, 75 no Brasil, com 75 over negativo no Brasil e over nos Estados Unidos, dá $1,50. Isso dá mais ou menos, em número redondo, $50
vamos dizer, por tonelada. Você paga o frete, que hoje é abaixo ao redor de 22, 23, paga os FOBs de origem, paga os FOBs de descarga e sobra dinheiro. Então, a soja brasileira está muito barata. Você, quando pega em relação às outras, claro que agora está entrando a Argentina, vai ser a nossa concorrente, não sem dúvida nenhuma, mas até então nós só tínhamos os americanos aí concorrendo com uma soja muito acima em termos de preço que a soja brasileira, quando nós sabemos que a soja brasileira, na sua composição geral, entre proteína e conteúdo de óleo, é superior à soja americana. Mas daí, Ginaldo, essa melhora do prêmio atraiu o vendedor brasileiro? Tivemos mais vendas? Você viu isso acontecer? Nós tivemos boas vendas essa semana, Alex. Houve um certo despertar. Vamos dizer, muita gente está precisando de soja, cobrindo a soja, por isso que soja no porto, navio no porto, navio esperando. Isso daí fez com que o pessoal se cobrisse um pouco, pagasse um prêmio melhor, então deu, vamos dizer, para você trabalhar com soja no porto, em Paranaguá, nessa faixa 120, 121, 118, por aí. Então, muita gente aproveitou para vender e, evidentemente, o produtor fixou um pouco e deu uma boa movimentação. Claro que nós esperamos, daqui para frente, nós temos aí uma colheita em torno de 45%, vamos dizer assim, da soja colhida no Brasil. Vai entrar, a partir da semana que vem, a pressão, a força maior da colheita. E lá para abril, maio, nós estamos vendo que aí o produtor já colheu tudo, está tranquilo, vamos dizer assim, ele já vendeu para pagar suas contas, a tendência é o prêmio subir lá na frente. O que aconteceu com o prêmio é que a soja brasileira estava muito barata, o produtor não estava vendendo, acertadamente não vendendo o prêmio, e com isso segurou o mercado e o preço no mercado interno reagiu um pouco, e com isso deu para que o produtor fixasse um pouco. O que aconteceu, e a gente viu alguns negócios, bons negócios saindo, inclusive. Isso, Ginaldo, é uma estratégia boa para o produtor? Ele tem que aproveitar esses repiques aí para participar? É essa a ideia, no final das contas? Eu, se fosse produtor, eu não ficaria vendido, eu não vou dizer para o produtor vender, nem ficaria comprado, muito menos. Mas aproveitar os ralis, aproveitar as altas que aconteceram. Não importa se a soja de Chicago foi a 11,60, que já bateu essa semana, inclusive, 11,70, 11,80, venda, aproveite os ralis aí e vá vendendo. Porque a tendência depois, daqui 30 dias, nós já estaremos plantando soja nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Se o clima estiver tudo normal, a gente vai começar a sentir o peso, vamos dizer, das previsões climáticas, o produtor plantando lá no sul, começa lá no sul. Começa por Louisiana, todo aquele, os estados do sul. E aí vem abril, vai se aumentando o plantio, vem maio, em maio eles estão plantando no meio oeste, e dia 21 de junho fecha-se a janela ideal para plantio de soja. Consequentemente, até lá a gente pode ver mudanças climáticas benéficas ou não benéficas, e aí os preços poderão subir lá na frente, assim como poderão cair mais ainda lá na frente. Então, tem que ficar de olho no clima, para que a gente possa, naturalmente, entender o que vai acontecer com os preços lá na frente. Nesse momento, eu recomendo ao produtor, na minha visão, não vender aqui, mas aproveitar os ralis para vender. Essa história de não vender a 12,5, isso foi um absurdo quem recomendou. Então, eu digo para você, aproveita os ralis, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se vê uma safra americana boa, de 125 milhões, como se projetou no fórum agora de fevereiro,
evidentemente, soja lá na frente vai estar na nível bem mais baixo. Eu não vou botar número aqui para não espantar ninguém, nem criar animosidade, porque o meu interesse é transmitir aquilo que eu acho que é a verdade. A verdade de hoje já pode não ser amanhã, né? Mas hoje a verdade é essa. Os preços têm uma tendência futura de queda. Então nós temos que ficar atentos a isso. Você não quer pôr preço aqui, mas o Marcelo Campos, que está participando com a gente aí pelo chat do YouTube, Ginaldo, não tá muito confiante nesse preço da soja, não. Diz que soja de 2025 é de 80 a 90 reais no máximo. Será que ele vai ter razão, hein? 80, 90 reais no máximo. Veja bem, há 4 anos atrás nós estávamos brigando para vender a soja a 100 Ah, é reais, verdade. né? Não é verdade? É. E nós conseguimos vender soja a 200 reais. Veja bem, então as coisas é que a gente se acostuma com aquilo que é bom. É claro que os insumos subiram muito, mas os insumos têm que se adequar, têm que baixar para que você possa ter, da safra 2024-25, preços ideais compatíveis, insumos com o produto. Então, eu entendo que hoje a situação é difícil, mas pense bem, amanhã poderá ter preços menores, amanhã que eu digo no futuro ainda, nesse semestre. E se você não tiver um problema climático nos Estados Unidos, automaticamente, na minha visão, a soja não se segura e a soja vem abaixo de US$ 11. É isso aí. Vamos ficar atentos a essas possibilidades. Claro, a gente tem que ainda ver o que vai ser de fato a safra brasileira, a gente ainda tem que ver o tamanho da safra argentina, como o Ginaldo disse, não está formada ainda, precisa de chuva para concretizar aquela produção em torno de 48 a 50 milhões de toneladas que eles viram lá no Crop Tour da semana anterior. A gente tem toda uma safra americana ainda para nem plantada foi. Por enquanto a gente só está discutindo tamanho de área. Enfim, tem muita água para rolar aí, mas se vier um cenário perfeito aí para a oferta, daí a situação pode se complicar. Daí, obviamente, como o Ginaldo disse, temos que contar com um recuo no custo de produção para garantir pelo menos uma margem mínima aí para o produtor. Ginaldo, seu recado para o produtor brasileiro que está nos ouvindo agora. Eu diria ao produtor brasileiro, eu lamento profundamente, porque eu também faço parte do agro e vivo do agro há 50 anos. Eu diria para você, meu caro amigo, aproveite os ralis, as altas que podem acontecer e vender um pouco, vender mais. Por que os ralis? Porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com o clima nos Estados Unidos. O hemisfério norte, para nós, sempre foi de safra cheia com o fenômeno El Niño. Se bem que esse ano o El Niño aqui deu um baile em nós. Historicamente ele falhou, porque choveu no sul demais em alguns momentos e faltou chuva em outros momentos. E lá no Mato Piba, por exemplo, esse ano, pelo El Niño, era um ano de safra com quebras. E a safra do Mato Piba está excelente, graças a Deus. Nós temos lá vários clientes, bons clientes, e lá está tudo bem. Mas o que eu quero dizer para você, se vier uma safra americana de 125 milhões de toneladas, evidentemente os preços não se segurarão. E aí nós não temos demanda, além da China, vamos dizer, num nível que você possa ser confiável, sustentável. A China não vai comprar mais do que 101 milhões, 101 milhões de toneladas. Então, a demanda está fraca. A nossa oferta da América do Sul pode chegar a 210 milhões. E o que é que vamos fazer com 210 milhões de toneladas de soja? Se a demanda está fraca, nós não podemos pensar esse ano que nós vamos exportar de novo, por exemplo, para uma Argentina, como fizemos esse ano, devido a uma quebra que aconteceu.
A China não vai aumentar seu perfil. Então, meu caro amigo, o conselho que eu dou, aproveita os ralis, aproveita as oportunidades que o dólar também possa oferecer em eventuais momentos, $5, cinco reais por dólar, vamos dizer 5,10, e vender. Não seguraria soja. Esse ano eu já disse isso algumas vezes. Quando a soja estava a 14, venda, soja estava a 13, eu mandei vender. Eu disse, olha, é um ano de preços baixos, é um ano de preço baixo, não é ano de preço alto. Nós não temos demanda para isso. Então, o conselho que eu dou é esse: não venda aqui, mas venda ralis, venda altas do mercado. Aproveite, porque o americano vem aí com a safra grande e poderá atrapalhar a nossa venda no segundo semestre. Muito bem. Ginaldo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado aí por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica da precificação no mercado internacional e também aqui no Brasil, mercado da soja. Volte sempre, Ginaldo. Um grande abraço a você, aos amigos ouvintes, aos produtores amigos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, muita saúde e paz a todos vocês. É isso aí, um abraço para você, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Ginaldo contando aí um pouquinho desse repique que a soja teve hoje lá na Bolsa de Chicago, influenciado por uma movimentação dos fundos aí, vendendo posições de milho, comprando de soja, aproveitando que a safra argentina não está ainda definida, enfim, evitando ficar muito vendido ao longo do final de semana, e isso ajudou a aumentar os preços, a subir os preços lá na Bolsa de Chicago. No entanto, é um movimento pontual, segundo o Ginaldo. Tem safra brasileira chegando, safra chegando com maior intensidade aí em termos de volume a ser ofertado aí para o mercado. Então, a tendência ainda permanece negativa aí para os preços, mas obviamente sempre teremos aí esses momentos de repique dos preços que devem ser aproveitados pelo produtor. Vamos ver na tela como estão os números de fechamento do mercado, olhando para a soja, milho e também o trigo lá em Chicago. A soja para março fechou a 11 dólares e 43 centes por bushel, uma alta de 14 pontos mais 75. Para maio, 11,51, 10,5 de alta. Julho, 11,61, 10 pontos de elevação. Agosto, 11,57, 8,5 de alta. Uma recuperação até boa aí nessa sexta-feira para os preços em Chicago. Vamos ver o milho. Para março, 4 dólares e 12 centes por bushel, 3,5 pontos de queda. Para maio, 4,24, queda de 4 pontos mais 75. Julho, 4,36, queda de 5. E o setembro, 4 dólares e 45 centes por bushel, uma queda também de 5 pontos. Vamos, na sequência, ver o que aconteceu com o trigo. Trigo caiu bastante. Foi aquilo que o Ginaldo falou, trigo, os fundos venderam bastante trigo, pressionaram as cotações aí, isso também chegou no mercado do milho e, ao contrário, os fundos optaram por comprar um pouquinho mais de soja, fazendo o mercado da soja ir na direção inversa, direção contrária do trigo e do milho. Março, 5 dólares e 60 centes por bushel, 17,5 pontos. Maio, 5,57, 18,5 pontos de queda. O julho caindo 18 pontos a 5,61. Setembro, 5 dólares e 69 centes por bushel, perdendo 17 pontos. São já os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Para você que estava nos acompanhando, que está nos acompanhando aí pelo chat do YouTube, meu muito obrigado. Ao Marcelo Campos, Soumara, obrigado aí pela audiência. E não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e, mais do que isso, deixar o seu joinha, o seu like aqui pra gente. A nossa meta com a sua inscrição é chegar aos 100 mil inscritos. Estamos perto disso e contamos aí com a sua ajuda, tá combinado? Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado aí pela participação. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.